coisa que todo mundo tem que aprender é que se você quer ter sucesso, como pessoa, você tem que entender que a empresa não faz a sua carreira, você faz a sua carreira. Então, se a empresa se limitou, ela não se enquadra no seu perfil, tudo certo. Ela é um tempo que você passa e que você talvez tenha que mudar de emprego, de posição para crescer. E tá tudo certo, a vida é assim. Mas se você, como empresário, quer engajar a sua equipe, você tem que conseguir gerar neles o sonho deles se verem junto com você nesse processo. Sabe por quê? Porque senão não vai fazer sentido para eles. Isso que você está falando, cara, faz total sentido. Mas se a sua equipe olhar e falar assim, cara, é legal, mas para que eu vou me matar para fazer a empresa chegar lá se eu não me vejo feliz aqui dentro? Se eu não me vejo sendo recompensado aqui dentro? Então, eles não vão construir, eles não vão criar energia, eles vão virar e falar assim, cara, eu vou só fazer o meu chefe ficar mais rico, entende? Não vai fazer sentido para eles. Então você tem que ser capaz de incluí-los nesse plano. Nesse plano, exato. E tem uma coisa, né? Vamos falar desse plano, e quando a coisa vai para um lado mais negativo, não está indo tão bem, a crise tem pessoas foram mandadas embora, né? Agora eu acredito muito na retomada, mas pensa o seguinte, uma empresa que está passando por dificuldades, tá? E chega no dia seguinte, né, a pandemia, né, chega no dia seguinte, tal, não é falado nada, passa 3 meses, a empresa começa a cortar funcionários. Qual que seria o mundo ideal nesse caso? Cara, você ir posicionando o time que o caixa está sendo engolido, está sendo comido, está sendo utilizado, e que o dinheiro não está entrando como deveria para manter as contas e manter o emprego de todos. Por quê? Às vezes, se você mostra vulnerabilidade, conecta mais com a liderança, com o seu time. O que é isso, vulnerabilidade? Uma falha, uma fraqueza. Conecta mais, você humaniza a liderança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, se você fala transparente mesmo, fala, ó, transfere um pouco de pressão com cuidado para não atrapalhar, não tiltar o funcionário também de uma maneira que ele não consiga trabalhar. Mas se você joga uma gestão transparente, você dá a chance dele dar o sangue um pouco mais para ele trazer um resultado melhor e talvez ele mesmo ser mandado embora. Porque eu sempre comparo, faço alusão a uma alegoria de um jogo de futebol, né? Imagine num jogo de futebol que o placar não é mostrado e as pessoas não conseguem contar. E chega no final do jogo, eles vão ter que descobrir o resultado. Cara, será que se os jogadores não soubessem quem estavam perdendo, eles não iam jogar um pouco mais? Com certeza, né? Então essa que é a doideira, mas no negócio ninguém para pensar isso. Ah, mas Roma, não revela meus números. Cara, arruma uma maneira, se você estiver passando por uma dificuldade e quer diminuir o risco do seu negócio fechar, arruma uma maneira de apresentar isso, e eu sempre falo, traga os números, talvez não os números, não o faturamento, não o DRE, não o relatório gerencial, mas de falar claramente, ó, se a gente continuar assim... Algum indicador, pelo menos. A nossa empresa vai precisar fazer um corte, a nossa empresa... Porque você dá a chance do seu colaborador dar o sangue. Ah, mas ele deveria dar o sangue. Para, cara. A gente não está falando com o robô, está falando com o humano. Sim. A maioria das pessoas tem uma força extra quando a água bate na bunda. Você sabe... Vamos falar francamente. Exato. Aqui. E você sabe que você falou, cara, o faturamento, eu não gosto de mostrar. Mas, viu, eu penso também o seguinte, como que você vai motivar a sua equipe se você faz eles pensarem que você está sempre sem grana? Entende? Eu acho que é muito mais motivador pro cara falar assim, cara, essa empresa fatura bem, ela tem potencial, então eu posso crescer aqui dentro. Eu acho que isso vai motivar mais a sua equipe. Então talvez repense os indicadores que você mostra para a sua equipe, quais fazem mais sentido ou não. Não estou dizendo o que você deve ou o que você não deve mostrar, mas parte do jogo você tem que abrir pros caras. E principalmente no momento negativo, né? Se você não abrir, e aí chega, né, passa 6 meses e manda o cara embora, o cara não sabe nem se foi o comportamento dele, se a empresa não tem dinheiro, você não dá a oportunidade de ser revertido, né? É isso. E eu sempre falo, eu falo assim, tem situações que tem que mandar embora mesmo, e é isso. Mas, cara, joga o jogo transparente, essa opção é a última, não é a primeira, e não é
a única, né? Cara, e essa foi uma das chaves que você utilizou para sair daquele espírito de crise do começo de 2020, né? Que você tinha compartilhado e tal. E, cara, faz total sentido. Por quê? A gente tá falando de risco. Qual que era o risco do seu negócio quebrar? No modelo que ele estava anteriormente. Você virou a chave do risco. Hoje, a sua chance maior é de crescer. Sua probabilidade vai continuar a pandemia mais X anos. Seu modelo de negócio vai continuar crescendo se a pandemia surgir outra e outra, porque você reinventou ele para isso, cara. Sua equipe cresce cada vez mais, mesmo que a crise apareça. Você se adaptou. Então, saber gerir equipe e a motivação das pessoas é mitigar risco. É isso. E assim, por mais que você se ache autossuficiente, você contratou alguém porque você precisa de mais horas de algumas pessoas trabalhando para você. Então, utilize bem. Delegue bem essa tarefa. Engaje ela para aquilo que você está querendo. Porque assim, se eu tenho 10 pessoas, é porque eu não dou conta de fazer todo o serviço que tem dentro da Bessane. Se eu estou aqui hoje, uma sexta-feira, às 8 da manhã, é porque eu tenho uma equipe fantástica. E detalhe, 0 graus, galera. É isso. Mas é porque eu tenho uma equipe fantástica lá atendendo as centenas de clientes que a gente tem. Então é isso, cara. E assim, se eu vou fazer uma ação, qualquer ação que eu realize, eu preciso dessa equipe. Porque na maioria das vezes, é eles que estão em contato com o cliente. Então até eu trato super bem. É humano, né? Tem os princípios cristãos, a gente trata bem todo mundo. Mas você precisa tratar super bem o seu funcionário, porque senão, quando você não estiver perto, ele vai tratar mal o seu cliente. E o jogo da liderança não é o poder que você tem. Isso aqui é um código pesado para você. O jogo da liderança não é o poder que você tem no seu funcionário quando você está presente. Você quer ver se você tem uma boa liderança? É você... como é que eu posso falar assim? Ver como você influencia o seu time quando você não está presente. A minha empresa é uma empresa familiar, o Felipe Serpa. O meu pai que fundou, e eu e minha irmã é sócio, e ele somos sócios. A gente viaja todo ano e fica de 15 a 20 dias fora, sem ninguém da família, só os funcionários. Cara, e eles tocam a operação. Porque a gente exerce uma liderança com respeito, com dedicação, do que tipo assim, agora é o momento que vocês vão ficar aqui, mas quando a gente estiver aqui, eu, junto com vocês, nós vamos hypar mais ainda o crescimento, porque a gente é um time forte. Mas nesse momento eu preciso das minhas férias. Então eles entendem isso. E eles ficam sozinhos durante 20 dias, 30 dias, todo ano, porque a minha família viaja inteira junto. Olha que doideira isso. Legal. E a gente exerce um poder de liderança sem estar presente. Quer ver como que você tem liderança? Deixa o seu funcionário longe e pergunta para alguém como eles se comportam. É isso.